diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos primeiro agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos na Tua casa, o privilégio que nós temos de podermos ler a Tua palavra com liberdade. E assim, ó Deus, eu peço ao Senhor que nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor abra os nossos corações para que a Tua palavra, ó Deus, venha penetrar, a Deus, no mais profundo, a Deus, do nosso ser, transformando, nos edificando, moldando, a Deus, a cada um de nós, conforme a Tua vontade, ó Pai. Peço a Deus que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações, iluminando a nossa mente, conduzindo a Deus cada questionamento, conduzindo cada resposta, cada instrução, a Deus, que tudo venha da Tua palavra e que venhamos a honrar e glorificar somente ao Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós estamos então começamos a falar há 2 semanas atrás, antes da nossa eleição, começamos a falar sobre a questão financeira, né? Falamos sobre economia. O tema então que nós estamos trabalhando é dinheiro para a igreja. Algo tão delicado, mas que nós precisamos falar para nós podermos entender o que a palavra tem a nos dizer sobre isso. Quando você chega então em Mateus capítulo 6, versículo 24, você se lembra que o Senhor Jesus está então falando sobre o Sermão do Monte, né? O conhecido Sermão do Monte, que começa então lá ainda no capítulo de número 5. Você chega no capítulo 6, versículo de número 19, você observa então que o Senhor Jesus começa a fazer algumas comparações e dando opções aos seus discípulos, aqueles que o seguem, para que eles pudessem então refletir. Começa dizendo no versículo 19 ao versículo 21 sobre 2 tesouros, ou onde nós vamos buscar esses tesouros e as consequências de cada um desses tesouros nas nossas vidas, né? Um tesouro então onde a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam, ou aquele que nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não roubam. Depois dele falar dos tesouros, versículo 22 e versículo 23, o Senhor Jesus vem falar então sobre 2 visões, olhos bons, ou ele vem falar sobre os olhos maus. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, porém se forem maus, teu corpo estará em trevas. Quando ele chega no versículo de número 24, ele vem agora fazer mais uma comparação para nós podermos então pensar qual é a opção que nós vamos seguir. Porém agora ele vem falar então sobre 2 senhores. No texto ele vem dizer então que ninguém pode servir a 2 senhores. E na continuação ele fala porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Quando a palavra utilizada aqui é dita por outro, nós temos que lembrar que ele não está dizendo sobre quantidade. Ele não está dizendo, temos 2, então você pode escolher entre um ou entre o outro. Não, ele está falando aqui sobre qualidades. Ele está falando aqui que os senhores que ele está deixando aqui como opção, eles são completamente diferentes. Então, enquanto você escolhe um, você automaticamente vai rejeitar o outro. Então não é simplesmente uma opção de, já que temos 2, 3, 4 opções, eu vou escolher uma delas. Não, ela é totalmente diferente uma da outra. Primeiro, você tem que observar que esses senhores são diferentes nos seus valores. Ele está falando aqui sobre Deus e as riquezas. Tem valores diferentes. Porém, nós observamos que as riquezas, elas não têm um valor comparável com as riquezas que Deus pode nos proporcionar. Durabilidade.
As riquezas têm a sua durabilidade, elas têm a sua função, porém elas não podem ser comparadas com aquilo que o nosso Senhor pode nos dar, que tem a sua durabilidade e é eterna sobre as nossas vidas. Então nós vamos observar a partir deste texto como é que nós relacionamos então Deus e as riquezas. Mais especificamente, como o texto vai nos trazer e como nós vamos comentar sobre isso, entre Deus e Mamon. Mas eu quero abrir aqui para pedir a ajuda dos irmãos para nós pensarmos sobre uma questão. Como é que você pode me ajudar a entender o dinheiro se tornando a raiz de todos os males, como o apóstolo Paulo traz para nós na sua carta a Timóteo? Você acha que o dinheiro pode ser um problema? Como ele pode se tornar um problema? Você pode me ajudar a pensar sobre isso? Como isso pode atrapalhar a sua vida? Joia, muito bom. Primeira questão então, se você foca somente no dinheiro, né? Ele pode gerar ansiedade, né? Vamos fazer o link aí com o texto que o Juliano trouxe para nós. Quantas pessoas estão ansiosas por conta da questão financeira delas? O que mais? O que você pode me ajudar? Como é que o dinheiro pode se tornar um problema na sua vida? Quando você acha que o dinheiro resolve todas as coisas, né? Quantas pessoas não pensam assim, né? Que muitas vezes têm muito dinheiro ou até têm pouco dinheiro e pensam dessa forma, né? Acham que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. O que mais? Você pode me ajudar aí? Como que o dinheiro pode se tornar um problema para você? Quando você tem muito e gasta demais, perde o controle, isso pode trazer problema para você. Quando você tem pouco e gasta demais também, né? Às vezes a gente tem pouco e a gente não sabe controlar e a gente também acaba trazendo problemas para nós, né? O que mais? Como que o dinheiro pode se tornar um problema e então aí você entender que ele é a raiz de todos os males? O dinheiro de todo ele é ruim? Oi? Dinheiro é bom? Tem que saber usar, né? Então nós precisamos lidar com esse tema. Veja o quanto isso é importante. Quantos aqui não precisam de dinheiro? Se você tem conta para pagar, você precisa de dinheiro. Então você precisa entender o que é que a palavra fala sobre isso. Quando então o Senhor Jesus ele vem fazer esta comparação, né? Existem dois opostos aqui, são dois extremos. Ou é Deus que você serve, ou você serve ao dinheiro. Então veja que não é quantidade somente, mas ele está dizendo que ao passo que você vai se devotar a um, automaticamente você está desprezando o outro. Então se você vai se devotar, se você vai adorar ao dinheiro, automaticamente você está excluindo a sua adoração a Deus. Se você adora a Deus e somente a Ele, você então não vai adorar ao dinheiro, porque não há espaço para isso. Quando você olha a palavra, então ela diz, né, no final, não podeis servir a Deus e as riquezas. Esta palavra, ela vem então sendo traduzida do aramaico como riquezas, posses ou dinheiro. E essa é a palavra mamon. Algumas pessoas, então, elas acabam olhando esta expressão e elas entendem que Mamon era especificamente um deus. Mas não era um deus, literalmente, ele era a idolatria ao dinheiro, às posses,
às riquezas, que as pessoas naquela época usavam essa expressão para então aplicar a isso. Então veja que o Senhor está dizendo aqui, há um grande risco de você idolatrar as suas riquezas, idolatrar as suas posses, idolatrar o seu dinheiro. É muito comum nos nossos dias, independente da quantidade, né, de quanto as pessoas têm, vou utilizar novamente a fala do Gilberto, de você acreditar que o seu dinheiro, ele pode resolver todos os problemas para você. Ele é o seu Deus. Ele é quem tem poder. Ele é quem te dá força. Sem Ele, a pessoa que o idolatra, como ela fica? Ela fica desesperada. Ela fica extremamente ansiosa. Ela fica então sem rumo naquele instante, porque ela acha que se ela tivesse mais, ela estaria melhor naquele momento. Veja, não há quantidade aqui. O rico pode querer mais e aquele que é mais humilde pode também querer mais. Então veja, o problema, como nós falamos na nossa primeira lição, não está no dinheiro, mas está no coração daquele que o deseja, daquele que está o idolatrando. Então nós precisamos entender que você pode transformar Mamon, as riquezas, em um ídolo na sua vida. E existia um problema desse quando você olha a história do jovem rico. Alguém pode ler para nós Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22, por favor? Até o 22. Ele tinha muitas posses, mas o que é que ele escolheu? Ele tinha duas opções ali. Dois senhores a quem ele podia servir. Ou servir a Deus, ou as suas riquezas. Ele prefere então a segurança das suas posses materiais às bênçãos das riquezas que o Senhor poderia dar a ele. Muitas vezes nós somos o jovem rico. Nós não abrimos mão da nossa condição financeira. Nós não compreendemos uma condição às vezes mais humilde para poder servir a Deus da mesma forma como se eu estivesse com muito. Porque às vezes eu dou prioridade àquilo que é material. Isso é idolatria. É eu confiar mais no meu dinheiro do que no próprio Deus que me sustém, que é o dono de todas as coisas, como nós falamos na nossa primeira lição. O que é que diz o texto de Lucas, capítulo 12, versículos 20 e 21? Alguém pode ler para nós, por favor? Senhor Jesus, então, em mais um momento, vem falar aqui sobre uma parábola que fala de avareza. Aquele homem que então tinha muito, estava produzindo mais ainda, o que ele faz com aquilo?
Vou destruir os meus celeiros, construir celeiros maiores para poder armazenar mais. E é interessante, então, quando ele está falando sobre isso, ele diz, então direi à minha alma, versículo 19, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele tinha muito. Mas aquilo trazia para ele, então, a satisfação que o Senhor diz, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? Aquele, então, que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O dinheiro pode se tornar um problema, não que necessariamente ele seja ruim, mas ele se torna, então, um mal quando nós deixamos ele assumir um lugar no nosso coração, na qual deveria estar o nosso Deus. Aquele que é dono de tudo e aquele que concede a nós, então, uma parte daquilo que ele tem para o nosso sustento, para o nosso conforto, para a nossa vida, independente de quanto nós temos. Veja que nesse texto, então, o Senhor Jesus está falando sobre esta prática de você idolatrar, você querer cada vez mais, de você não ter o controle, de você não estar nunca satisfeito, nunca contente. O cristão precisa saber, então, lidar bem com o dinheiro, porque nós somos bons em criticar muitas vezes outras igrejas que falam demais sobre isso, mas às vezes no nosso coração o que mais nós guardamos é a nossa confiança nas nossas riquezas, nas nossas posses, no quanto nós temos de dinheiro que nos traz a felicidade. Quantas vezes você já falou, às vezes brincando, mas uma brincadeira que às vezes tem aquele fundo de verdade, que quando sai o pagamento é dia de alegria, final do mês é o quê? Tristeza, porque eu não tenho mais o dinheiro que me traz a segurança. Muitas vezes por trás de uma simples brincadeira está aquilo que está no nosso coração e nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Alguém gostaria de comentar alguma questão mais sobre esta parte da idolatria? Capítulo 12, né? Isso, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? É exatamente isso. Muitas vezes nós pensamos assim, né? As pessoas acabam idolatrando, achando que a vida é adquirir riquezas, acumular riquezas, ter posses cada vez maiores, né? E nós esquecemos que nós somos criados para agradar, servir, glorificar ao nosso Deus somente, né? O resto é consequência, né? Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Bem destacado aí pelo seu Nelson, o versículo de número 15. Mas alguém gostaria de comentar alguma questão? Irmãos, quando nós pensamos então que o cristão precisa saber lidar com o dinheiro, nós vemos a palavra nos dizer que nós somos cidadãos, mas cidadãos dos céus, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Somos peregrinos, forasteiros, né? Os termos que a palavra ela nos mostra com relação a isso. Então, o que é que você pensa sobre a questão de impostos? Somos cristãos, cidadãos de outro lugar, então eu posso deixar de pagar os impostos porque eu não sou um cidadão deste reino? O que você acha sobre isso? Como? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então você acha que é errado, que é certo? Tem que pagar? Vamos ler então esse texto, já chegou exatamente onde nós vamos lá. Mateus capítulo 22, vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Mateus 22, do 15 ao 22. Alguém pode ler para nós, por favor? Então, retirando-se os fariseus, computaram
Veja só, então, mais uma questão que nós podemos observar sobre a relação do cristão com o dinheiro. No texto, aqueles homens, eles estavam tentando criar outra situação de uma armadilha para Jesus, para que ele pudesse ser acusado. Ou ele seria acusado porque ele ia dizer então que deveriam pagar apenas os seus tributos a César, então acusariam sobre a sua fé e os demais ensinos, ou se ele dissesse o contrário, eles diriam, mas e os impostos que César então está nos cobrando? De alguma das duas respostas que ele teria de opções, eles então fariam como acusação para o Senhor Jesus, mas ele com toda a sua sabedoria, ele dá uma terceira resposta e a melhor de todas as opções. Ele diz então que deve-se dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E aí ele utiliza a própria moeda, né? O denário que está ali. Existia então ali a própria imagem do imperador naquela moeda, para mostrar então se isto é dele, tem que ser dado a dele. O que é interessante nós podemos destacar nesse momento? Que o cristão muitas vezes ele idolatra o dinheiro ao ponto de ele achar que se ele sonegar os impostos, se ele não der ao governo, ao Estado, aquilo que lhe é devido, porque ele é um cidadão dos céus, mas que tem responsabilidades aqui, se ele não pagar isso, ele acha que ele vai ficar mais satisfeito, mais contente, mais feliz. E ele se esquece de que Deus então se desagrada disso. Por que ele se esquece? Porque ou ele serve a um Senhor, ou ele serve ao outro Senhor. Muitos cristãos então acabam sonegando, não pagam, acham que tem esta brecha porque são cidadãos dos céus e não têm esta responsabilidade. Não pagam muitas vezes as contas. Como isso é complicado. Como isso afeta o nosso testemunho e mostra para as pessoas que nós não adoramos a Deus. Nós não servimos a este Deus que as Escrituras nos mostram. Paralelo a isso, nós encontramos aqueles que também não são fiéis a Deus nos seus dízimos. E o Senhor Jesus, ele amplia isto de uma certa forma, onde ele diz, nós não devemos reter, sonegar tudo aquilo que não é nosso. E nós nos esquecemos disso. Quantas pessoas que estão frequentando as igrejas são idólatras, estão longe de Deus porque estão amando mais as riquezas, estão sendo conduzidos pelo mundo, porque o mundo é quem fala isso. O mundo é quem está jogando na nossa cara que o dinheiro é mais importante, que você ter é mais importante, que você ser rico é mais importante, você ter uma casa gigante é mais importante. Pessoas que são cristãos e não conseguem viver humildes, de maneira simples, felizes, porque tem um Deus maravilhoso que as sustenta todos os dias. Isso é pecado também. E nós nos esquecemos disso. E aí nós aplicamos a isso, nós não pagamos, né? Quando idolatramos, não pagamos impostos e não somos dentro da igreja, não somos fiéis dizimistas, porque nós queremos mais. Eu não posso tirar nada daquilo que eu estou recebendo, porque senão vai diminuir a minha alegria. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que isso não deve ser feito. Que nós precisamos então, apesar de serem altos os impostos em alguns momentos, nós precisamos pagar eles. Nós precisamos ser fiéis, responsáveis. Nós temos que dar o exemplo neste mundo e pagar aquilo que é devido, então, ao Estado também. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso?
Sim, é bem lembrado essa diferença, né? A explicação o que significa ser cidadão dos céus, né? É você não concordar com os valores, né? Não é que você tem que viver alienado de toda a sua vida aqui, das suas responsabilidades, inclusive na área financeira. Muito bem colocado aí pelo Tiago, nós vamos pensar bastante sobre isso. Mais alguém gostaria de comentar alguma questão? Quando nós falamos em idolatria, nós entramos na igreja, nós passamos não somente por esta área, né, que é uma área, às vezes está um pouco falada, né, sobre a questão de responsabilidades com relação às finanças, e até por conta disso, abrindo um parênteses, junto do conselho nós conversamos, nós vamos então inserir uma aula sobre administração financeira, prática, para que os irmãos possam ter auxílio, porque nem todo mundo é bom em matemática, nem todo mundo é bom em administração, mas isso nós vamos colocar nessas nossas aulas mais à frente. Mas aí nós chegamos em um ponto que talvez seja um pouco mais delicado para nós tratarmos, que é sobre os pagamentos que existem dentro da igreja. Eu queria ouvir a igreja primeiro sobre a questão de pagamento de pastores. O que é que você acha sobre isso? Sobre pastores receberem para trabalhar? Como é que você acha que os pastores devem lidar com o dinheiro? Como é que você vê essa situação dentro da igreja? Coloca aí a sua opinião para a gente poder discutir. Eles têm que receber, o trabalhador é digno do seu trabalho, né? Mas até que ponto ele pode se envolver nas finanças? Relacionamento do pastor com o dinheiro. Como é que você vê isso? Ele tem que ser alguém de muitas posses, alguém humilde. Qual é a sua visão sobre isso? Tem algum padrão na sua mente? Como é que você vê essa questão? O que você acha de pastores que não recebem para trabalhar? É um assunto um pouco delicado, né? Me ajuda aí. Não tem problema você estar falando, às vezes, da minha renda, tá? Mas a gente está abrindo para a gente poder discutir e ver o que a palavra realmente ensina sobre isso. O que você pensa sobre pastores que não recebem para trabalhar? Não recebem da igreja, né? Você acha que isso é mais correto do que receber? Opção do pastor? Uhum. Sim. Até porque ele vai precisar sobreviver, né? Pelo menos sobreviver. Não é? O que mais, irmãos? Uhum. Certo. Uhum. Vai ser no ministério parcial, né? Uhum.
colocação também, né? Pode trazer aí mais um empecilho ao pastor e à igreja, né? Que não vai receber aí todo o cuidado que precisaria naquele momento. Mais alguma questão? Me ajuda, irmãos, para a gente pensar um pouco sobre isso. Certo. Quando nós olhamos a palavra, ela nos mostra desde o Antigo Testamento os levitas, né? Eles não tinham, portanto, uma parte da terra prometida, porque eles iriam então, não recebiam isso por herança, porque eles estariam totalmente focados no serviço do tabernáculo, no serviço ali das partes daquilo que o Senhor tinha instituído para o culto. E eles deveriam então viver disso, viver para isso somente. Então, desde o Antigo Testamento, você observa que existe essa prática do sustento destes homens, sustento dessas pessoas que viviam somente para isso. Então, desde o Antigo Testamento, você observa os textos que falam sobre os dízimos que vão ser usados para o sustento de toda a obra e deste grupo de pessoas que vivem focados nisso. Quando você então vem para o Novo Testamento, isso não altera, isso apenas muda com a circunstância, porque nós temos aí os apóstolos, né? Você tem aí então o apóstolo Paulo, capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 14, ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E ele estava então fazendo sobre isso, versículo 13, ao dizer: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Então a palavra ela é muito clara que existe sim esse espaço para o sustento desses que vivem para isso. Porque aqui eu mencionei apenas o pastor, mas nós podemos falar de um seminarista, podemos falar de evangelistas, podemos falar de missionários que vivem para isso. E a única fonte de renda é esta. Tiago conhece outras situações dentro do seminário, como existem seminaristas que são enviados e que não recebem sustento adequado. Não é? Isso acontece. E ele precisa de sustento. É para aquilo que ele está agora vivendo. Da mesma forma como o missionário, se o missionário não receber o seu sustento, como ele vai realizar a obra? Se as igrejas, então veja até onde isso vai, se as igrejas não se levantam, não despertam para auxiliar os missionários que estão do outro lado do mundo, como é que eles vão viver? Viver primeiro, para depois cumprir a obra do Senhor que eles foram chamados. Evangelistas também recebem da igreja porque eles estão ali para isto, para auxiliar na plantação das igrejas. Nós temos aí a bênção de receber aí em breve o Instituto Bíblico que a Central está organizando, vai formar evangelistas. Ou seja, pessoas que vão estudar lá de tempo integral, que vão sair de lá capacitados para trabalhar para a igreja. Não são pastores, não são missionários, não vão assumir uma igreja, mas vão realizar um trabalho remunerado, porque eles vão focar nisso. Congregações, pontos de pregação, novas igrejas. Se não houver este auxílio, eles vão precisar arranjar um segundo emprego, talvez possa até ser opcional, que em outras igrejas, em outras religiões, isto geralmente acontece. Os pastores não recebem das igrejas, mas eles então acabam criando um novo emprego. Que aí cai naquilo que o Tiago falou. Divide-se o tempo, divide-se o esforço e divide-se todo o cuidado para com a igreja que ele deveria dar. Pela palavra de Deus, nós vemos então, através do apóstolo Paulo, mostrar para nós que nós não temos como receber, né, a ideia de um ministério parcial.
Porque senão a igreja vai acabar sofrendo de alguma forma. E se o chamado é para aquilo, precisa então entender bem qual é o foco desse chamado. Mas essas pessoas então, pastores, missionários, seminaristas, evangelistas, eles são chamados pelo Senhor, eles precisam ser sustentados. Mas eu chego a um ponto que é um pouco delicado, quando nós falamos sobre isso. Quando nós encontramos pastores, missionários, evangelistas, seminaristas, sejam quem for que recebe pela igreja, que são idólatras ao dinheiro. Eles idolatram o dinheiro ao ponto de eles serem então cegos e eles se tornarem mercenários. Isso destrói a igreja. Isso faz com que a igreja não saiba mais lidar com o dinheiro. Pastores que se aproveitam dos dízimos e das ofertas, daqueles irmãos que são mais simples, daquelas pessoas que não têm tanto entendimento. Existem muitas pessoas assim. Já ouvi falar de missionários assim, que se aproveitam porque eles estão num campo difícil e quando eles são levados às igrejas, eles fazem uma explanação só do sofrimento da vida deles e sugam as igrejas pela idolatria. Olha onde a idolatria ao dinheiro pode chegar, pode destruir a igreja. Pastores que amam mais o dinheiro do que a Deus, você sabe muito bem o que acontece. Destrói a igreja. Destrói a fé das pessoas. Desestabiliza tudo aquilo que Deus estava construindo. Porque são mercenários. E a palavra de Deus fala então nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses que a estes, eles têm então o juízo de Deus sobre suas vidas. Aqueles que vão mercadejar com a fé das pessoas somente para o seu próprio enriquecimento. Veja como é muito delicada esta área, porque nós estamos falando que eles devem sim receber, devem ser sustentados. Mas o quanto precisa ser trabalhado isso com sabedoria, para que não sejam levados à idolatria. E isso deve ser trabalhado num todo desde o início, quando cada uma dessas pessoas saem da igreja. Porque antes de ser pastor, seminarista, missionário, evangelista, nós somos membros de uma igreja local. Ensinados sobre dinheiro em uma igreja local. Discipulados em uma igreja local com relação à idolatria que habita em nossos corações. Veja como isso afeta a sua vida diretamente. Se você não tem um conceito com relação ao dinheiro, você começa a discipular alguém que Deus vai chamar para o ministério, você não trata essa área nessa pessoa. E essa pessoa vai se tornar um missionário mercenário lá na frente. Nós precisamos lidar com isso. Alguém quer comentar mais alguma questão sobre isso? Exatamente. Mas o problema está em ganhar muito? Ser fiel. O problema está no coração. Eu mencionei aqui na primeira lição, conheço muitas pessoas que são humildes, extremamente generosas. Eu conheço muitas pessoas que têm muito e são avarentas. Não é a quantidade o problema. É o coração. É a quem nós adoramos. Ou é um Senhor, ou é o outro. Ou você adora a Deus, e você é um cristão, seja rico ou não, com muitas posses ou não,
Se você adora a Deus, você vai trabalhar o quê? A humildade. Conheço muitos cristãos que têm muito, que são também humildes, generosos. Mas também conheço cristãos que têm pouco e são avarentos. O problema está no coração. E a gente precisa trabalhar isso diante de Deus. Quem é que sabe onde estão os problemas? Às vezes você não externaliza isso diante da igreja. Mas você conhece que Deus está te incomodando com relação a isso. E você precisa pedir perdão. Você precisa se arrepender disso. Não me importa qual é a sua conta bancária, me importa como está o seu coração diante de Deus. Porque aí vai te levar a ter ações como um cristão verdadeiro ou não. Em todas as áreas, especificamente nessa que nós estamos trabalhando, a área financeira. Às vezes você não administra bem o seu dinheiro na sua casa porque você é um idólatra. Porque você quer gastar mais com você, porque isso te satisfaz mais do que saber controlar as suas responsabilidades. Veja como isso chega no dia a dia seu, na sua prática. Quantos problemas você já teve em casa por causa de dinheiro? Quantos casamentos dão problema por causa de dinheiro? Porque são idólatras muitas vezes. E precisam trabalhar isso em seus corações. Mas ao passo que nós vemos então que os ministros, missionários, evangelistas precisam ser sustentados, nós temos que lembrar então que isso vai vir de uma igreja. Isso vai vir através dos dízimos e das ofertas. Então essa consagração para que os missionários que estão sendo enviados do outro lado do mundo, eles sejam abençoados, precisa começar a tratar o coração da igreja. O seu e o meu coração, porque se nós não formos fiéis a Deus, essas pessoas não podem receber o sustento delas. Elas não têm de onde tirar sustento, ou elas vão ter que criar um emprego para ir dividir o tempo delas, e aí o serviço, um chamado que elas receberam, elas não vão poder cumprir. Então veja Atos capítulo 2, versículo de número 45, você observa a igreja fazendo exatamente isso. A igreja estava cuidando uns dos outros, porque ela se preocupava com os outros, ela queria servir ao reino, ela não estava idolatrando as suas posses ou os seus dinheiros. Atos 2,45 diz, vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade. Você imagina uma comunidade dessa? Uma comunidade que você vive que ninguém passa necessidade? Você pode observar aqui, alguns versículos antes, versículo 41, era mais de 3.000 pessoas, não era pouca gente não. E eles estavam preocupados para que ninguém passasse necessidade. Mas para eles chegarem ao ponto de vender as suas posses e dividir entre os outros, isso então foi trabalhado neles por Deus, para que eles não fossem avarentos, que eles não fossem idólatras a mamon, ao dinheiro, às posses, às suas riquezas. Se você for pensar hoje, você consegue abrir mão do que você tem para você ajudar alguém? Ou isso é muito doloroso para você? É difícil você pensar em dividir o pouco que você tem. Você pode testar o seu próprio coração quando você pensa nisso. Não estou dizendo aqui para você abrir mão das suas responsabilidades. Eu vou deixar as minhas responsabilidades para eu ser fiel no dízimo. Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos trabalhar sobre o dízimo daqui 2 lições, especificamente. Mas estou falando de você se desprender das suas posses, se você consegue pensar numa vida sem esta riqueza que você tem hoje, independente da quantidade. Se você consegue pensar na sua vida sem os bens materiais que você tem hoje. Existem cristãos que não conseguem viver sem ter um carro, não pela facilidade da locomoção, mas porque aquilo é necessário para que ele mostre para os outros que ele tem, porque aquilo é a segurança dele. Isso é idolatria. Nós vamos tratar isso nos nossos corações. O que é necessário para você realmente? Busque em primeiro lugar o reino e a justiça,
e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando você olha para o exemplo da viúva que ofertou no gasofilácio, traz para nós um grande exemplo de humildade e generosidade. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 21, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Alguém pode ler para nós, por favor? Nós vamos esbarrar nesse texto em vários momentos, porque ele traz um exemplo muito forte para nós, né? Veja, então, ela estava ali, o texto diz, e ela lançou 2 pequenas moedas. O termo aqui para tradução de moedas era uma quantidade muito, muito pequena, insignificante até. Mas o texto mostra para nós que o Senhor Jesus viu o valor do que aquela mulher estava fazendo naquele instante. Porque ao passo que ela estava dando 2 moedas, o Senhor Jesus diz que ela deu mais do que todos os outros, os ricos, aqueles que estavam dando muito. Mas deste muito que eles estavam dando, eram apenas as sobras. Era aquilo que eles não iam gastar mais. Era aquilo que não tinha mais importância para eles. Ao passo que essa mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu a sobra dela. A oferta desta mulher é vista como um sacrifício a Deus. Ela não tinha mais. Ela se entrega, ela consagrou a sua vida de tal forma que ela sabia que era aquilo que ela tinha que dar naquele instante, porque ela era grata, porque ela é fiel, porque ela está demonstrando a sua humildade e generosidade para com o reino. Se aquela mulher fosse idólatra, ela iria gastar todo o seu dinheiro e, se sobrasse, ela ia lá ofertar. Ela não pensou nisso. Ela entregou tudo que ela tinha. Quantas vezes nós invertemos essa ordem? Vamos então trabalhar primeiro com o dinheiro, daquilo que sobrar, eu vou calcular o meu dízimo. Falei mais uma vez, daqui 2 lições nós vamos falar especificamente sobre dízimo e vamos ajudar os irmãos a ver realmente de onde nós retiramos esses valores. Mas veja, essa mulher não fez isso. Ela foi humilde, sendo ela uma mulher que estava em extrema pobreza. Tome cuidado com aquilo que está no seu coração, com a idolatria que nós nutrimos. Às vezes você falar assim, não, mas eu não sou um idólatra. Pense bem sobre essa expressão. Porque nosso coração, ele é pecaminoso. É do nosso coração que brotam os maus desígnios, os maus desejos, os planos errados, a má administração, a idolatria. Nós somos idólatras muitas vezes. E se nós não reconhecermos isso, não pedirmos perdão ao Senhor, não nos arrependermos, nós vamos continuar em pecado, longe de Deus. E nós precisamos trabalhar com isso, porque a nossa sociedade está nos levando a um consumismo cada vez maior. Eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que adquirir, eu tenho que ser igual a fulano de tal, porque ele tem. Tome cuidado com a idolatria que pode estar dentro do seu coração. Aproveite esse tempo que nós estamos falando sobre dinheiro para você trabalhar isso diante de Deus. E se você não estiver com força, você não estiver conseguindo lutar sozinho, peça ajuda. Porque essa é uma área que pode tanto destruir a sua vida, porque te afasta de Deus, quanto pode destruir o seu casamento, pode destruir a sua família, seu relacionamento, o seu emprego. Sem falar no seu testemunho dentro da igreja. Como nós falamos aqui, acho que foi a dona Ruth que mencionou para nós na outra lição, da questão dos diáconos, né?
junto dos tesoureiros, dentro da igreja, testemunho. Jesus nos convida a viver em uma dependência a Ele e somente a Ele. Ele é o dono de tudo. Ele nos concede uma parte daquilo que lhe pertence para nos dar o conforto, para nos dar vida, para nós podermos testemunhar e glorificar ao seu santo nome. Ame a Deus em primeiro lugar. Somente ao Senhor. Esteja contente e satisfeito com aquilo que Deus está te dando. Não estou dizendo que você não pode buscar uma condição melhor, mas esteja contente com aquilo que Deus está te dando neste momento. Lute contra a avareza, contra esse orgulho que muitas vezes você nutre no seu coração, que te faz olhar as posses, às vezes, dos outros, e você querer ser mais do que ele, e você querer ser melhor do que... Lute contra o pecado que está dentro do seu coração. Agrade a Cristo somente, pois foi Ele que morreu por nós, entregou a sua vida, e nós podemos fazer muito pouco por Ele, quando nós nos esforçamos, mas nós precisamos fazer, para agradar o nosso Senhor, dar um bom testemunho e viver em santidade. A isso nós aplicamos a todos, seja você que é um membro da igreja, a nós somos seminaristas, pastores, missionários, viver conforme aquilo que Deus nos dá. Esteja em oração por esses que estão à frente da igreja a todo tempo, para que esse desejo não preencha os seus corações, para nós sabermos lidar com isso e direcionar sempre o povo do Senhor para agradar a Deus e não a nós mesmos. Mas alguém gostaria de comentar alguma questão para nós encerrarmos? Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos para nós. Dona Eide, quer falar? Uhum. Sim. Também. Sim. As nossas responsabilidades com contas em casa fazem parte do nosso testemunho. Nós temos que lembrar disso, né? Por isso é tão importante dentro de casa nós termos princípios. Os casais terem esses princípios, que são regidos pela própria palavra, que vão levar eles ao bom testemunho, ao bom comportamento. Mas isso, infelizmente, é uma realidade de muitos que nem todos reconhecem que existe. O problema dentro de casa, quando às vezes começa dentro das finanças, né? Sim. Quando eu chego ao passo de ter problema financeiro, qual foi o primeiro erro? Só posso servir a dois senhores. Eu tenho que escolher entre dois senhores, não posso servir a dois. É porque em algum momento talvez eu tenha deixado de adorar a Deus e pensar na responsabilidade, pensar no serviço a Ele, no testemunho, e aí vai envolver todas as áreas que nós comentamos aqui. Então esteja em dependência a Deus a todo instante, em oração pela igreja, pelos irmãos. Às vezes você conhece pessoas que têm dificuldade nessa área,
você não tem, né? E nós temos que orar por eles, para que eles possam vencer isso também e dar um bom testemunho. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nestas escolas dominicais, de nós colocarmos diante do Senhor, ó Deus, um assunto tão delicado, mas tão importante, ó Pai. Algo que está muitas vezes no mais profundo dos nossos corações como um pecado escondido e que nós ainda não havíamos mexido nele, ó Deus, para podermos tratá-lo. E temos ouvido, ó Deus, a Tua palavra ao longo destas aulas, Tua palavra que incomoda, que nos tira, ó Deus, de um conforto que nós estamos vivendo, mas que nos conduz à santidade, ó Pai. E é por isso, ó Deus, que eu peço ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha aplicar a Tua palavra em nossos corações e que o Senhor nos dê sabedoria para podermos viver aquilo que estamos aprendendo. Como foi dito a Deus na devocional, no início desta manhã, aquilo que nós aprendemos e ouvimos, ó Pai, nós temos que viver, colocar em prática, para estarmos em paz com o Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que abençoe a Tua igreja, aos líderes, para que todos nós saibamos lidar, ó Deus, com as nossas finanças com sabedoria. Para não deixarmos de cumprir com as nossas responsabilidades perante o Estado, perante a igreja, mas que saibamos lidar, ó Deus, com aquilo que o Senhor está nos concedendo. Estarmos contentes em toda e qualquer situação, ó Pai. Satisfeitos com o que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que abençoe aqueles irmãos que lutam, ó Deus, nestas áreas. Que o Senhor, ó Pai, os abençoe para que eles possam vencer, se arrependendo inicialmente, confessando os seus pecados, ó Pai. Pelo poder de Cristo Jesus, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, porque sabemos que quando nós erramos, através de Cristo, nós recebemos este perdão, ó Pai. E é através do nome dEle, ó Pai, que nós, neste momento, agradecemos o privilégio que temos de podermos nos reconciliar contigo e podermos servir ao Senhor, ó Pai, em todos os momentos. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor.